Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer imenso ter você aqui com a gente nessa live. Para quem não me conhece, meu nome é Giovana. Eu crio para as pessoas aqui no Instagram, no YouTube, para os jovens especialmente, trago a palavra de Cristo, a palavra de Deus. E essa pessoa que está comigo nessa live é a minha mãe. Ela também fala da palavra de Deus na internet, fala no Facebook, no Instagram, no YouTube, fala no TikTok. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho que ela tem desenvolvido, pesquisa depois Alexandra Lima Oficial, com certeza vai abençoar muito a sua vida. Então, vamos começar essa live a falar sobre como os pais podem ajudar no desenvolvimento espiritual dos seus filhos. E eu quero começar aqui, mãe, comentando algo que eu acho muito importante, todos os pais e mães que vão entrar nessa live, que é o seguinte: quando a gente vai falar sobre vida espiritual com os filhos, é algo que precisa ser desenvolvido. Não é algo que a gente pode comprar, não é algo que os pais podem comprar para os filhos, para que os filhos tenham em mãos. O que a senhora acha sobre isso? Sobre desenvolvimento espiritual na vida dos adolescentes com Deus, e sobre essa diferença entre você desenvolver e você comprar essa vida espiritual com Deus. É, não tem como comprar, né, Gi? A gente já sabe disso. E é um trabalho diário que os pais precisam, assim, encabeçar, né, na vida da sua família, nos seus filhos, para que eles tenham, assim, uma medida de exemplo, como fazer, tirar dúvidas. Então, seria muito interessante e importante que os pais incentivassem os seus filhos a terem, né, essa vida, essa fome pela presença de Deus, por conhecer mais a Deus, então seria muito importante. Mas passa pelo princípio dos pais primeiro buscarem para si mesmos, né? E Sim. depois eles poderem abordar isso na vida dos filhos, né? Então eu marquei algumas coisas aqui que eu acho que é muito interessante, seria muito importante para os pais, né? Para que os adolescentes possam desenvolver a sua vida, né? Esse tempo de oração com Deus, essa intimidade com Deus. Acredito que a leitura da Bíblia vai ajudar bastante, né? Acredito que os pais também, estando com os filhos no devocional, isso seria muito importante, né? Um tempo de oração também em família, os pais, o filho também sozinho. Às vezes é bom a mãe incentivar isso, os pais incentivarem isso. O que o Senhor tem falado com você nesses dias? Então é importante que a gente tenha esse entendimento de poder passar isso para os filhos, né? Um devocional, às vezes comprar um caderno, né? Ó, tem um caderninho, né? Deixar separadinho um caderninho para poder marcar o que você de fato está precisando, o que o Senhor está falando com você nesses dias. Então, eu acredito que um estudo da Bíblia também vai ajudar bastante, né? O jovem, o adolescente a desenvolver essa vida de oração, de intimidade com o Senhor, né? Mas o mais importante, eu acredito que é o fato dos pais poderem orar pelos seus filhos para que eles tenham fome da palavra de Deus, fome por Deus, porque é algo muito particular. Então, se os filhos tiverem fome, todo mundo que tem fome de Deus, ele vai começar a buscar o Senhor de uma forma mais intensa e o Senhor vai se revelar a essa pessoa. Então, uma dica que eu daria é: ore ao Senhor para que os seus filhos tenham fome de Deus. E incendeie o coração deles com o amor, com a palavra de Deus, porque isso vai ajudar e contribuir muito durante todo esse processo. Sim, é muito importante para que todos os pais que estejam nessa live entenderem realmente que a oração na vida dos seus filhos vai edificar muito a fé deles, a vida espiritual de cada um deles. Então, dedique esse tempo, ajude ele dessa forma para que Deus possa cada vez mais tocar o coração dele, que o Espírito Santo possa falar e ter um encontro com o seu filho, que é muito importante cada adolescente, cada jovem ter isso. Mãe, eu gostaria aqui de fazer uma outra questão, fazer uma outra pergunta aqui para as pessoas também que estão com dúvida. Lembrando vocês que quem está aqui na live pode compartilhar essa live com outras pessoas, curta bastante essa live para que outras pessoas sejam impactadas nessa live, que eu tenho certeza que vai ajudar e vai com certeza facilitar
na hora que você for ajudar seu filho a desenvolver uma vida espiritual com Cristo, que é muito importante. E bom, o que então a senhora trouxe a importância de um adolescente ter uma vida espiritual com Cristo e como os pais podem ajudar com isso? O que pode atrapalhar então um jovem de ter uma vida espiritual com Deus? Bom, uma das coisas que a gente precisa levar em consideração é que durante esse processo vem muitas dúvidas. Por isso que eu falei que era legal, que era muito legal ter esse acompanhamento dos pais, né? Então, assim, os pais ajudarem os filhos, né, tirando dúvida. Ou seja, né, respondendo sua pergunta, os pais não estando presentes vai atrapalhar um pouquinho esse processo. Porque eles não vão ter com quem conversar. Se tiver um líder, alguém que pode ajudar, um pastor, né? Alguém que pode contribuir, alguém que já está com mais tempo, mais experiência com Deus, essa pessoa pode ajudar essa pessoa, né? O adolescente, né? Se ele não tiver o pai ou mãe por perto, né? Porém, vai fazer uma falta ali, né? Então, se o pai ou a mãe não contribuírem, não estiverem juntos, não entender o que está sendo despertado no coração do filho ou da filha, isso vai dificultar esse processo. A falta também de paciência, às vezes, dos pais, né? De chegar e conversar com o filho, de ter um tempo de qualidade com o filho, porque o filho demanda tempo. Então, assim, você precisa tentar conversar o que está acontecendo, o que está acontecendo na sua mente, o que você está sentindo, o que você orou essa semana, o que o Senhor falou com você essa semana. É muito importante porque isso vai lapidando o relacionamento, primeiro, né, do adolescente com Deus e também do seu relacionamento com os seus próprios filhos. Isso é muito importante. Isso vai criando um vínculo, né? Isso cria um vínculo. Então, toda vez que seu filho ou a sua filha tiver dúvida de algo, ele vai fazer o quê? Ele vai perguntar para o pai, para a mãe, ou para você não tiver o pai ou a mãe por perto, para um líder, para uma pessoa que tem mais experiência. Então, é muito importante. E é muito lindo você poder contribuir, né, durante esse processo, né? Eu lembro que teve uma vez que o Senhor começou a falar comigo sobre vocês. E eu falei assim, o Senhor me disse assim, eu vou me revelar, eu vou começar a me revelar a elas. E eu quero que você observe, fique observando. E eu lembro que eu fiquei assim, eu fiquei só orando, meu Deus. Algo vai acontecer, obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo na vida de cada uma. E aquilo encheu meu coração de alegria. Mas eu achei que era tipo assim, algo muito distante, que tipo, ia demorar um tempo ainda. E não, na mesma semana, cada uma de vocês chegaram em mim e falaram, olha, eu tive uma experiência com Deus, olha, o Senhor falou isso comigo, olha, aconteceu isso comigo. Então, assim, nós vimos aqui em casa isso acontecer de fato, né? Então é muito importante, olha quão precioso, né? Foi esse momento. Eu lembro que, porque independente da experiência do pai ou da mãe, toda pessoa que se achega a Deus, ele precisa ter a sua experiência com Deus. Então, por exemplo, por mais que um pai ou uma mãe faça tudo pelo seu filho, o máximo que você vai conseguir fazer para ele ainda não vai ser o suficiente. O seu limite, o seu máximo, não vai ser suficiente. O que nós pais precisamos gerar nos filhos é fome. Fome pela presença de Deus, é amor pela presença de Deus, é temor ao Senhor, é buscar ao Senhor de todo o seu coração, é ter assim o seu coração inclinado para a palavra de Deus, ouvir uma direção que o Senhor está dando e conversar, trazer para nós, né? Para a gente poder ir lapidando e conversando, entendendo, ajudando também nesse processo de oração. Porque eu falo que a gente começa ajudando os filhos, mas no processo você vai vendo que o Senhor vai direcionando cada um deles para aquilo que Ele mesmo desenhou. E o nosso papel é apenas de acompanhar todo esse processo para que, como um guardião, né? Como alguém que vai guardar, proteger aquilo que o Senhor depositou na vida de cada filho. Então, é muito importante que a gente faça isso, que a gente esteja ali por perto, né, intercedendo. Às vezes o Senhor vai dar uma direção muito específica e nós vamos precisar orar, né, naquele sentido. E isso é muito precioso, né? Não tem preço, né? Não tem preço.
algo muito precioso. E eu incentivo cada pai, cada mãe, cada adolescente que está aqui me vendo, nos assistindo, que eles possam ter esse encontro, que haja um desejo pela presença de Deus, porque a presença do Senhor vai mudar toda a nossa história. E por mais que um pai fale, e por mais que uma mãe fale, o adolescente e cada ser humano, ele vai precisar ter o seu encontro com Cristo. Isso aí é particular. Aproveitando que a senhora entrou nessa parte sobre experiências com Deus, eu gostaria de perguntar também, eu já sei a resposta que a senhora vai dar, mas para as pessoas que estão nos assistindo, talvez estejam com essa dúvida. Cada um deve ter a sua própria experiência com Deus, ou se o pai teve, o filho também vai ter, ou se a mãe já teve, então o filho já tem automaticamente? Não, cada um tem a sua experiência com Cristo. Precisa ter a sua experiência com Cristo. É lógico que cada um no seu tempo, mas cada um precisa passar por esse processo de encontro, é algo muito particular. Então, assim, a minha experiência pode contribuir, mas ela nunca vai ser um substituto para a sua experiência. Nunca vai ser. Então, a sua experiência vai contribuir, vai fortalecer você no seu processo. E a minha experiência passando por você e para outras pessoas vai ajudar, vai fortalecer, mas a sua experiência, ela vai firmar você com Cristo, entende? É diferente. Uma coisa é você falar de alguém que experimentou. Outra coisa é você falar assim, eu experimentei, eu vivi. Eu sei como que aconteceu. Eu sei como eu era, como eu estou, eu sei o que mudou, eu sei o impacto que teve na minha vida. Então, esse encontro é particular. A minha experiência contribui, mas ela nunca substituirá a sua experiência com Cristo. Sim. Antes de prosseguir aqui com uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, para as pessoas que ainda não assistiram, nós já fizemos 2 lives anteriores a respeito também sobre pais e filhos, essa sessão incrível que a gente está tendo aqui no Instagram. Então, se você ainda não assistiu as 2 lives, estão disponíveis lá no meu perfil no Instagram, tá bom, gente? É só você clicar lá, pesquisar, clicar na bio, não, na bolinha lá em cima, e você vai poder ter acesso às lives, tá bom? E bom, mãe, eu gostaria de fazer mais uma pergunta a respeito disso. E sobre aqueles pais que, tipo assim, eles oram pelo filho, ao invés de encorajar o filho a ir lá buscar a Deus, a ler a Bíblia, a orar, eles meio que já fazem isso para o filho, sem que o filho precise ir até a presença de Deus. O que a senhora pode falar para esses pais que estão aqui ao vivo e que tem essa questão, tem esse hábito de sempre fazer para o filho? É bom, todo pai, mãe, né, sempre vai orar pelos seus filhos. É algo que é um presente, orar pelos filhos é um presente de Deus para nós. Então, os pais nunca param de orar pelos seus filhos. Agora, é muito importante que a gente incentive os filhos a ter esse tempo de oração, né? Eu lembro que desde pequenininha, uma vez, uma pequenininha aqui em casa queria um brinquedinho, eu falei assim, vamos orar? Então, vamos orar, pedir para o Papai do Céu, vamos orar. E foi inacreditável, porque quando você ora, você dá a oportunidade daquela pessoa experimentar o resultado da sua própria oração. E eu lembro que a gente orou à tarde, sem brincadeira nenhuma, acho que você vai lembrar dessa história. Passou assim 1, 2 dias no máximo, ela ganhou o presente. O presente chegou. Então, assim, foi algo assim que ficou muito guardado, gravado no coração, né? Então é muito importante que os pais incentivem os seus filhos a orarem, né? Por tudo, né? Então, às vezes está querendo algo, ou uma situação que está acontecendo. É muito importante que os pais incentivem os seus filhos a orar. Porque o pai e a mãe, ele vai orar, né? Então, mas é muito importante que isso aconteça, porque isso vai gerando na criança, no adolescente, uma conexão com Deus, a sua comunhão com Deus.
Então, às vezes é no café da manhã, às vezes é no almoço, na janta, no café da tarde, um lanchinho, alguma coisa assim, muito simples. Pode parecer simples para a gente, às vezes, que é adulto, e falar, nossa, só isso não. Mas nós estamos construindo e estamos contribuindo para que a vida daquela criança, a vida dos nossos filhos, já crie essa conexão com o Senhor. E isso é muito importante porque não para por aqui. Ecoa na eternidade, né? Ouvindo a senhora falando e respondendo, me veio outra pergunta, e essa aqui vai ser a última para a gente poder encerrar a live. Eu também já quero agradecer a todo mundo que já veio aqui interagiu com a gente aqui. E a pergunta que eu gostaria de fazer, a última, é sobre aqueles filhos que se acham novos demais para ter uma experiência com Deus. O que a senhora diz a respeito disso? Aqueles que se acham novos demais, ou os próprios pais que acham que o filho é novo demais para ter um encontro com Deus? Não, não nunca, não tem ninguém que seja novo demais e alguém que seja assim, tenha tanto conhecimento que não possa conhecer, né? Então, é importante, se você tem uma criança na sua casa que já tem essa fome por Deus, glória a Deus, é isso mesmo, incentive esse coração a buscar mais o Senhor. Se é um adolescente, incentive esse adolescente a buscar o Senhor. Não importa, né? Pode ser tanto pequenininho quanto, né, bem grandinho já, não importa. O importante é nós gerarmos no coração dos nossos filhos essa fome, esse amor pela presença de Deus, esse zelo, esse cuidado, esse querer saber o que está ecoando no coração, o que está falando no coração de Deus. Esse é o desejo de cada pai, né? Eu acredito que é o desejo de cada pai, de ver os seus filhos amando ao Senhor, buscando ao Senhor, lendo a palavra de Deus. Daqui a pouco, se você incentiva isso nos pequenos detalhes, daqui a pouco ele vai fazer isso e você não vai nem ter que falar mais nada, né? No começo, pode ser que você fale assim, olha, você já leu a Bíblia? Olha, você já orou? Olha, você já fez... São tarefas, são coisas que você pode ensinar aos seus filhos. Mas vai chegar o momento em que você vai passar pelo quarto assim, que você vai ver ele de joelho dobrado, orando, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, e você, de fato, nem falou nada, né? E aquilo vai alegrar tanto o seu coração, você vai falar assim, meu Deus, que alegria de poder ver que existe no coração do meu filho ou da minha filha esse amor ao Senhor, esse temor ao Senhor. E isso foi gerado aos poucos, um pouquinho todo dia. Então, a gente não deve desprezar os pequenos começos, né? É uma pequena oração, não tem problema. É um pequeno versículo, não tem problema. Não existe nada pequeno se Deus está ali, né? Deus está ali. A chance disso transbordar e inundar o nosso coração é enorme. Eu gostei, eu estava ali com as perguntas, olhando cada pergunta, e a senhora respondeu cada pergunta com muito carinho, com muito cuidado, e eu te agradeço por ter vindo comigo aqui, feito mais uma live aqui com o pessoal. Agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente, assistiu, curtiu, compartilhou. Essa live vai estar salva, tá bom? Para todo mundo que quiser rever e anotar dicas, porque ajudar na vida espiritual dos seus filhos é algo que precisa ser feito assim, são pequenos passos, mas que um dia vai assim, andar como um rio e não vai precisar mais daqueles pequenos passos, vai ser só uma lembrança de como tudo começou. Então, eu quero agradecer pelas dicas que a senhora deu, mãe. Obrigada, a senhora tem sido uma inspiração também na vida espiritual para mim. Tenho me baseado muito na vida espiritual que eu quero ter com Deus para poder também ter uma vida espiritual com Deus de forma mais constante possível. E eu te agradeço por isso também, pela sua vida, por quem a senhora é. Obrigada por ter aceitado esse convite. Imagina, Gê, é um presente para a mãe estar aqui com você. A mãe ama você. Você sabe que você é uma voz nessa geração. O Senhor vai te abençoar poderosamente, como já tem abençoado. Você é uma alegria para nós e a bênção do Senhor já está sobre você. Você sabe disso. Amém. Obrigada, pessoal, a todo mundo que ficou com a gente aqui. Nos vemos, então, amanhã. Vamos ter a live também, uma outra live,
a respeito da sessão pais e filhos. Eu vou mandar o tema pro pessoal lá no nos meus stories. Então, se você não me segue ainda, comece a me seguir lá para que você não perca essa semana de live que nós vamos terminar no sábado, tá bom, gente? Que todos sejam abençoados, tenham uma ótima noite e nós nos vemos então amanhã. Tchau, tchau, gente. Boa noite.